A Bíblia em casa, né? É fogo, né? Não é mole. Correria de tarde aí o cara vem pregar e não leva a Bíblia, né? Não é fácil, né? Coisa. Então, a Andréia e o Ali já estão me convidando faz tempo para vir pregar aí. Tentei fugir, não consegui, né? Mas é Jesus que faz a obra na vida da gente, né? É Jesus que faz a obra. Então, eu quero convidar quem tiver a Bíblia aí. Lucas 12, 22 a 34. 22 a 34. Lucas 12, 22 a 34. Jesus voltou-se então para seus discípulos. Portanto, vos digo, não andeis preocupados com a vossa vida, pelo que haveis de comer, nem com o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. A vida vale mais do que o sustento e o corpo muito mais do que as vestes. Considerai os corvos, eles não semeiam, nem ceifam, nem têm despensa, nem celeiro. Entretanto, Deus os sustenta. Quanto mais valeis vós do que eles? Mas qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? Se vós, pois, não podeis fazer nem as mínimas coisas, por que estáis preocupados com as outras? Considerai os lírios, como crescem, não fiam nem tecem. Contudo digo-vos, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se Deus, portanto, veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã se lança ao fogo, quanto mais a vós, homens de fé pequenina. Não vos inquieteis com que haveis de comer ou beber, não andeis com vãs preocupações, porque os homens do mundo é que se preocupam com todas essas coisas. Mas vosso Pai bem sabe que precisais de tudo isso. Buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Não tenhais medo, pequeno rebanho, porque foi do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Vendei o que possuís, e dai esmolas. Fazeis para vós bolsas que não se gastam, um tesouro inesgotável nos céus, aonde não chega o ladrão e a traça não o destrói. Pois onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Palavra da salvação. Então, uma breve apresentação aí. Sou natural de Porto Alegre, mas já estou morando aqui nos ingleses já faz um tempinho, né? Graças a Deus. Jesus colocou no coração, no meu e da Fran, de virmos morar aqui. Então, além de ser gostoso, é Jesus que nos chamou para cá. Uma graça muito grande poder estar nessa diocese, que é uma diocese muito abençoada por Deus, né? Vejo muitas pessoas devotas, muitos sacerdotes bons aqui nessa diocese. É uma graça muito grande. Tem missa para tudo que é lado aqui, né? Tem capela em tudo que é canto. É uma graça muito grande, né? Porque tem dioceses que não tem nem missa, né? Uma missa que não tem, né? Eu me refiro a poucas missas, né? Então é uma graça muito grande. Esse santuário aqui também é um lugar muito abençoado por Deus, né? Comecei a minha caminhada bem moleque, né? Tinha 19 anos, caminhar com Jesus, e Jesus me chamou, né? E aí eu fui. E aí nesse meio do caminho aí Jesus foi operando foi realizando uma obra grande, uma obra de amor no meu coração e também, claro, no coração das pessoas, na vida das pessoas que me rodeiam. Porque quando a gente recebe a graça de Deus, outras pessoas ao nosso redor são alcançadas.
pai e a mãe, né? Os parentes, essas pessoas que nós intercedemos por elas, né? Então, já comecei já lá na renovação. Imagina, eu tinha 19 anos. Faz já uns 5 anos já isso aí. Um pouquinho mais, né? E aí eu trabalhei, o padre me chamou para ser ministro da Eucaristia, lá da paróquia. Eu aceitei com muita alegria. Vou fazer uma breve introdução aqui, né? Só para a gente se situar aí também. E aí trabalhei como ministro da comunhão, porque tinha uma vila lá perto da paróquia onde eu morava, e daí tinha uma certa dificuldade de atender os doentes da vila. Daí o padre, tu quer atender lá na vila? Daí eu disse, moleque, não... vou, né? Daí fui. Trabalhei com esse sacerdote, um homem muito santo, um homem santo mesmo, né? Que eu tive a oportunidade de ver milagres acontecendo pelas mãos deles. Eu vi, né? Não escutei, li no livro, ouvi dizer. Um sacerdote que nem era muito letrado, né? Mas era um homem santo, um homem de Deus, né? Aí caminhei, fiz esse percurso aí, e me formei em filosofia também, fiz filosofia, fui caminhando, entrei pro seminário. Vou ter que contar toda a história, não vou contar só a metade, né? Aí eu me ordenei sacerdote, em 2010 eu fui ordenado sacerdote. Aí depois eu pedi a dispensa para Santa Sé, pro Papa, e aí me casei, né? E sou missionário desde os 19 anos, né? E todas essas graças aí que Deus operou no meu coração, e continua operando. Sou muito feliz, graças a Deus, por toda a graça que Deus operou na minha vida e opera até hoje. Consegui receber todos os sacramentos, muito legal. Todos os sacramentos, inclusive a unção dos enfermos. É muito legal, é uma graça de Deus, né? E eu vejo como Deus vai conduzindo a nossa história, né? Como Deus vai costurando a nossa vida, né? Creio em tudo aquilo que a igreja ensina, inclusive sobre o sacerdócio, né? Concordo plenamente com tudo aquilo que a igreja fala sobre o sacerdócio, né? Questão de casar e tal. O padre, ele é celibatário, né? Porque não tem como, né? O padre atender a família e atender a igreja, isso é impossível. Isso é impossível, só se ele fosse o Flash, né? Que não tem como tu atender a família e ter que atender a comunidade. E a igreja é muito sábia em tudo isso. Muito sábia, né? E vejo isso como uma grande bênção de Deus. Tenho muitos padres, amigos meus, estudaram comigo, né? Inclusive, sempre quando eu viajo, eu visito eles, a gente conversa e tal. E sou casado, muito feliz, graças a Deus. É uma felicidade muito grande o sacramento também do matrimônio, né? Tenho 2 filhos maravilhosos. E porque todo sacramento ele é Jesus, né? Às vezes, vou casar. O casamento é Jesus. O sacramento é Jesus Cristo. Não é uma bênção. Uma bênção a gente pode dar. Uma bênção é uma bênção, né? Mas o sacramento é Jesus Cristo. Todo sacramento. A Eucaristia é Jesus, não é Jesus? A confissão é Jesus que perdoa. Então todos os sacramentos eles te dão essa graça. E as pessoas não têm muito... falta discernimento sobre isso. É uma pena, né? Porque a gente às vezes passa a vida inteira e não percebe tudo isso. Mas o que Jesus tem me colocou no coração, assim, eu não gosto muito de falar assim, né? Porque quanto mais a gente fala, mais a gente se compromete. E quanto mais na frente tu está, mais exigido é de ti, né? Quem está aqui pregando, quem está aqui ministrando, quem está rezando, né? Se exige uma santidade de vida muito maior, né? É uma coisa que eu não sou, né? Busco isso ardentemente, a conversão, né? E Jesus colocava muito, muito forte no meu coração para falar para vocês a necessidade urgente de a gente se converter a Ele.
A gente caminha na igreja a vida toda. Caminha na igreja, mas não se converteu para Jesus. Vou falar agora aqui tudo que eu falar aqui, se tiver alguma semelhança, é mera semelhança ainda. Não estou falando, não saí da minha casa para falar a letrinha de ninguém, né? Deus o livre. Mas Deus quer, dentro de nós, Deus quer que a gente ame a Deus e ame aos irmãos em silêncio. Deus não quer que, Jesus eu te amo, Jesus eu te amo. Isso Deus não quer. Tenha certeza absoluta disso. Absoluta disso. Porque toda a essência do amor, a essência do amor é silenciosa. O amor de verdade, ele é silencioso. Testemunho é outra coisa. Já vou falar sobre isso. Eu tive a graça de estudar isso no livro do Monsenhor Fulton Sheen, que agora está em processo de beatificação. A natureza do amor, ela é silenciosa. O amor é silencioso. Quando um casal se ama, ele não se ama no meio da rua para todo mundo ver. O nosso amor a Jesus, ele deve ser assim. Um amor esponsal, um amor de casamento, porque é exatamente isso que Jesus veio fazer. Jesus veio casar conosco. Ele veio desposar a igreja. A igreja é a noiva de Jesus, nós somos igreja. E a igreja caminha ao encontro do noivo até o dia do casamento, que é a volta de Jesus. Isso é bíblico. Apocalipse fala isso inúmeras vezes. Não só no Apocalipse, a Bíblia inteira fala sobre isso. Então Jesus pede de nós uma conversão de coração. Só que a coisa mais interessante é que a gente não se converteu ainda. A gente não se converteu, a gente não quer se converter. A gente não quer Jesus. Isso é que é o mais interessante, eu fico observando. Ele mesmo disse isso. Vocês podem olhar o Evangelho, que coincidentemente, né, casou com esse último versículo ali, com o penúltimo versículo. Vendei o que possuís, dai esmolas, fazei para vós bolsas que não se gastam, tesouro inesgotável nos céus. Tesouro. Pouco tempo tivemos a parábola da pérola, né? O que Jesus disse? Ou então a pérola ou o tesouro, tanto faz. Se alguém encontra uma pérola, vai, vende tudo, esconde a pérola primeiro, né? Ou o tesouro, tanto faz. Se alguém encontra o tesouro, deixa ele escondido, vende tudo que tem, vai lá e busca e compra aquele tesouro. Vocês já viram isso aí? Já viram essa passagem? Ouviram essa passagem? O interessante é que Jesus disse: se alguém encontrar um tesouro, vai, vende tudo e compra. Mas nós não encontramos aquele tesouro. Isso que é o triste. Porque se nós encontrássemos, nós venderíamos tudo. E nós não vendemos tudo. Não estou falando de roupa, não vou ter que andar com roupa, tenho que ter uma casa para me morar. Não é isso que eu estou falando. É aqui dentro. Ó. Nós não vendemos tudo para comprar o tesouro. Você já vendeu tudo? Você já vendeu tudo para comprar o reino? Eu entreguei tudo, vendi tudo. Não é tudo, é o reino em primeiro. Será que eu consigo fazer isso? Ou então, como diz no início ali, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e tudo será dado por acréscimo. Será que eu estou buscando o reino primeiro? Se Jesus perguntasse para você agora: você vendeu tudo para pegar a pérola? Tudo. Aqui dentro, né? Coração. Você deixou tudo? A pessoa, quando deixa tudo por Jesus, ela faz uma santa, né? Uma revolução. Santo Antônio. Pega Santo Antônio aí. São Domingos, amanhã a igreja celebra São Domingos. Tantas pessoas que deixaram tudo.
e levaram uma multidão atrás para Deus. Nós não deixamos isso porque nós não conhecemos Jesus. Isso que é o mais triste, a pessoa fica ali 20 anos e hóstia, vai hóstia, evangelho, se apertar sai evangelho pelas orelhas e não sabe nada de Deus, não sabe nada de Jesus, não conhece Jesus, não ama Jesus e odeia os irmãos. Se eu estiver mentindo, alguém me corrige aqui. A gente entra na igreja falando, tu viu só como aquela lá é gordinha, tu viu aquela lá é safado. Aquele padre lá é... A gente não ama as pessoas. A gente julga, a gente condena. A gente vem na igreja, eu não sei por que a gente vem na igreja. Para que a gente vem na igreja? Porque a gente se acostumou a vir na igreja. Eu vim aqui para receber Jesus. Eu vim aqui para me configurar a Jesus. Eu vim na igreja porque eu quero me transformar em Jesus Cristo. Essa é a função da Eucaristia, se vocês não sabem. Patrística, Santos Padres, a função da Eucaristia é deificar o ser humano, é deificar, nos transformar em Deus, mais plenamente. Mas nós não queremos isso, nós queremos julgar o irmão, nós queremos condenar o irmão. Tu viu que padre safado, tu viu que ministra safada, essa coordenadora é uma safada, esse pregador, tu viu como ele está feio, não cortou o cabelo. Nós não amamos, gente. Nós não amamos o irmão, não amamos Jesus. Nós não sei o que nós estamos fazendo na igreja. O que nós estamos fazendo? Se acostumamos a vir, me acostumei domingo e negar, vou lá porque eu me acostumei. Ou então porque eu tenho um medinho de ir para o inferno. Não precisa nem ter medo, vai certo. Se está com esse pensamento, já vai mesmo. Porque Jesus disse, né? Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, né? Porque se os milagres que foram feitos no teu meio, se Sodoma e Gomorra vissem esses milagres, já teriam se convertido. E a gente não quer se converter. Porque nós temos muitas ideias. Não, Deus é assim, eu penso assado. Né? Esses dias eu estava lá, acho que foi no Rio Vermelho. Aí o Padre José também me põe no basquete, para trabalhar também, né? Me dá umas celebrações, às vezes tem até umas exéquias aí. Esse dia eu acho que, não sei se eu estava no Rio Vermelho, eu não me lembro muito bem, mas enfim, celebrando lá. Chegou uma pessoa e disse, tu nem sabe. A fulana fez, tu não sabe o que a fulana fez. Deus só sai daqui de perto de mim. Eu nem quero saber. Não quero saber, porque eu já sei que eu sou miserável. Ela vai botar mais lenha na minha orelha. Não quero saber. Fulana fez. Vai rezar por ela, vai lá, abraça a criatura, vai lá. Pô, tá precisando de uma força aí. Não, mas daí quando a gente vê um problema, a gente pisa mais. E Jesus chora por causa disso. Porque Jesus está vivo. E aí a gente intelectualiza, eu acho que é assim, eu acho que é assado. Deus não está nem aí pro que tu acha. Deus não está nem aí pro que tu acha. Deus é assim porque eu interpreto a Bíblia do meu jeito. Não está nem aí. Só posso interpretar a Bíblia conforme a igreja fala. Ninguém aqui sabe o que é ser cristão se não fosse a igreja. Ninguém. Porque eu sei que a Virgem Maria é imaculada porque a igreja me disse. Eu sei que Jesus a hóstia é Jesus porque a igreja me disse. Eu sei que Nossa Senhora concebeu do Espírito Santo porque a igreja me disse. Eu sei que Jesus é Deus e homem porque a igreja me disse. Eu sei que existe céu porque a igreja me disse. Eu sei que existe inferno porque a igreja me disse. Eu sei que Deus perdoa os pecados porque a igreja me disse. Eu só sei o que é ser de Jesus por causa da igreja. Não por causa da minha cabecinha que linda e maravilhosa. Aí o cara chega no grupo já todo duro, né? Tem uns caras que chegam na igreja, já chega e senta aqui. Já põe pé aqui, fica sentado lá no fundo. Quero tal coisa. Dá vontade de dar-lhe uma na orelha, né? Tem que chegar na igreja, Senhor, quem sabe o Senhor não me alcança tal graça? Quem sabe não me alcança uma graça? Não é como eu quero.
É como Ele quer. E esse é o único caminho da felicidade. Desculpa eu dizer para vocês, mas o único caminho da felicidade é seguir Jesus. E aí o pessoal acha que, eu vou viver da providência, agora é providência. Teve uma época que teve moda na igreja, eu vou viver da providência, vou viver da providência. Nem sabe o que está falando. Viver da providência é que eu vou ganhar dinheiro, né? Deus vai me dar dinheiro, no dia 30 vai aparecer o dinheiro ali. Isso aí não é viver da providência. Isso aí é ganhar dinheiro. Viver da providência é eu ler os acontecimentos que Deus está elaborando na minha história e eu dizer sim. Deus costurou a minha história assim, sim, eu quero. Viver da providência é a coisa mais difícil do mundo. É ler a nossa história com os óculos da fé. Eu tive um colega meu no seminário que ele sentia muita vontade de ser padre, né? Ele era engenheiro. Já falei a história, mas devia ter falado só um pedaço. Já contei toda a história. Tinha um rapaz na minha paróquia que ele era engenheiro e piloto de avião. Uma pessoa fantástica. E ele disse piloto de avião, né? O cara não era pouca coisa. Daí ele disse assim para Jesus, você estava sentindo vontade de chamado para ser padre e tal. Daí ele chegou, foi lá na igreja, ele ia na missa todo fim de semana, tudo. Chegou Jesus. Eu só vou ir pro seminário, só entro no seminário se meu avião cair. Senão não entro pro seminário. O avião dele caiu no chão. Ele se levantou. O avião quebrou todo no chão, né? Levantou, saiu caminhando. E já foi pro seminário, já. Poxa, levantar de um avião que caiu no chão, isso aí é inédito, né? Então a gente acha que viver da providência é muito fácil. Não é muito fácil. Viver da providência são tomar decisões que Deus nos pede. Claro que a vida toda não é uma cruz, mas tem momentos que são sim. E a cruz, ela é para curar nossas enfermidades, para curar nosso egoísmo, para curar nosso medo, porque nós temos medo de Deus, Você sabia que nós temos medo de Deus? Nós morremos de medo de Deus. E nós não temos que ter medo de Deus. Temor sim, é diferente, mas medo não. E viver da providência é nos despojarmos totalmente da nossa vontade. Porque Deus, quando Ele coloca situações difíceis para nós, é para curar o nosso egoísmo, para curar as consequências do pecado original que todos nós temos. Deus quer curar tudo aquilo que é doente dentro de nós. E Ele vai nos quebrando, muitas vezes. Não sempre, claro. Que nem um filho, né? O filho meu, eu tenho 2 meninos, né? Pô, se meu filho obedece sempre, poxa, eu não preciso nem deixar ele de castigo. Mas ele está sempre obedecendo. Para que eu vou deixar ele de castigo? Você está sempre obedecendo. Claro que a gente tem que deixar o filho de castigo, óbvio, né? Não vou dar uma camaçada de pau numa criança, né? Faça tal coisa, fulano. Não vou fazer. Tem que deixar de castigo. Porque o meu dever é educar meu filho. E é um dever grave. E com Deus é a mesma coisa. Faz tal coisa. Vai lá e faz. Fiz, pronto. Se nós tivéssemos um coração dócil, um coração manso, nós seríamos poupados de muitas coisas que Deus permitiu que acontecesse na nossa vida. Se nós fôssemos mais humildes, se nós fôssemos mais amáveis, se nós escutássemos mais a Deus. A gente não escuta a Deus, a gente não escuta nem a pessoa que está do lado.
Esse dia eu estava com minha esposa, nós estávamos conversando, nem sei o que ela falou. Eu já perguntei, o que é que tu falou mesmo? Nós não escutamos nem a pessoa que está do lado, que dirá Deus. Deus é suavilíssimo. Ele é suave, a voz do Senhor é muito suave. A gente não escuta nem a pessoa que dirá Deus. É claro que o cara vai se quebrando a vida toda. Porque Deus é Pai. Deus não é um vovozinho. Nada contra os vovozinhos, né? Porque tem aquele ditado, né? Que a mãe educa e a avó dá o docinho, né? Pra criança antes do almoço, né? Ou dá um dinheirinho pra comprar um docinho. Deus é Pai. Filho e Espírito Santo também. Então, se nós tivéssemos um coração... Então, viver da providência, aquilo que eu falava ali no início, não é uma coisa tão simples. E não é, vou ganhar dinheiro, estou vendo a providência, agora Jesus vai me dar dinheiro. Não vai te dar. Não vai deixar tu morrer de fome, é claro, né? Deus quer de nós um coração manso, um coração que escuta, um coração que obedece, não só escuta, né? A gente não escuta, como eu falava, nem as pessoas. Eu tive a graça, participei de um retiro com o abade do Mosteiro do Rio de Janeiro, Dom Roberto, e ele dizia assim, ele falava sobre a regra de São Bento. Sou bem devoto de São Bento. Ele dizia assim: a regra de São Bento, claro, ela foi feita para monges, mas ele pregou para todos ali, né, no retiro, para os padres, para os seminaristas e tal. Interessante que na regra de São Bento tem duas palavras-chave, a primeira palavra e a última. Na primeira palavra da regra de São Bento, os beneditinos, a primeira palavra é escuta, primeira palavra da regra de São Bento, e a última, chegarás. A primeira palavra é escuta, e a última é chegarás. Acho que deu para entender, né? Todo mundo entendeu o que eu quis dizer, né? Nós precisamos escutar o Senhor. Danado não quer que eu fale, né? Porque está libertando muitas pessoas aqui enquanto que eu falo. Jesus está libertando as pessoas. Ele fica atacando no som, não dormia a noite inteira. O encardido me visitou de noite, tudo isso é normal, né? Para tirar você da pregação. Se as pessoas têm medo de falar isso, eu estou falando, pode me chamar de louco. A igreja faz isso há 2000 anos. Eu não sei nem o que é 50 anos, ainda bem, né? Não sei nem o que é 50 anos. A igreja fala isso há 2000 anos sobre o combate espiritual. 2000. Então, escuta e chegarás. Só que eu tenho uma notícia boa para todos nós aqui, que nem tudo o que nos acontece, ou algumas coisas que nos acontecem, melhor dizendo, não são da vontade do Senhor. Algumas coisas nos atrapalham. Algumas coisas tentam nos impedir de nos aproximar de Deus, de entrar em comunhão com Jesus, de amar a Jesus, de ir na igreja, de adorar o Senhor, de rezar o terço. Por quê? Porque é travado um combate espiritual, sim. É uma luta. Nós lutamos contra 3, catecismo na Igreja Católica, né? Contra 3 espíritos. Então o que acontece? 3 espíritos. O espírito da carne, o espírito do mundo e o espírito do mal. Então, algumas tendências que nós temos são normais, né? A nossa fraqueza humana. Outras é a mentalidade aí do mundo, né?
as músicas, e outras é o próprio inimigo. Igreja Católica. Catecismo da Igreja Católica. E Jesus, ele quer hoje, sempre ele quer isso, mas hoje ele tem um convite especial para cada um de nós, a nos libertarmos de falsos fardos. Nós criamos fardos falsos. A nossa cabecinha aqui é a maior coisa mais linda desse mundo, né? A gente acha que sabe tudo de Deus. Eu não sei nem amarrar meus tênis. Eu sei tudo de Jesus. Eu fico apavorado quando alguém fala isso. Mas eu sou santinho, não, eu vou na missa todo dia, e faz carinha, faz biquinho. O que é isso? Nós temos que amar a Jesus aqui dentro, sem que ninguém veja. Desperta tu que dorme.